de volta com o seu Em Família. A vida em família é muito mais feliz. Você já conhece o nosso site? No site www.doisigualbombrasil.com.br você tem acesso a todas as informações do Ministério. No menu Shopping você conhece nossa loja online com produtos e lembrancinhas que ajudam a manter esse ministério. Além das lindas camisas do AN, Casados para Sempre e Paz para Toda a Vida, tem muitos outros produtos. Lembre-se, comprando você ajuda a manter o Ministério 2 igual a 1. Esperamos sua visita. Hoje estamos acompanhando o testemunho de Benício e Valúzia, casados, pais de 2 filhos e com uma linda história. Continue vendo essa trajetória. Com poucos meses de casada eu entrei em depressão, com 6 meses de casada eu entrei em depressão, que para mim foi tudo muito diferente, muita liberdade. Outra coisa, morar longe dos meus pais, dos meus amigos, dos vizinhos. Então eu senti muito isso, né? Sair de um lugar pequeno e vir para um lugar grande. E um dia eu estava muito triste, deitada, ele chegou do serviço e falou assim: eu não consigo ver você triste assim, porque você não é triste assim. Ele falou assim: lê a Bíblia para mim. Então assim, eu mesmo naquela situação, eu tive força, peguei a Bíblia e é um salmo que marcou a nossa vida. Eu li Salmo 121, que fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E naquela tarde o socorro do Senhor veio para nós. E quando eu terminei de ler, nós ajoelhamos em cima da cama e nós oramos. E quando eu terminei de orar, ele falou assim: nós precisamos procurar uma igreja. Não posso dizer se houve uma crise pontual no nosso casamento, que eu posso dizer que teve uma situação. Era pequenas coisas, sabe? Um desentendimento, e aí ficava sem falar 1, 2, 3, 4 dias, uma semana. Era uma falta de talvez de não avisar que ia chegar mais tarde talvez do trabalho, ou às vezes uma palavra um pouco dura que ela falava, coisas do gênero, sabe? Então isso ia desgastando, né? E isso trazia, acontecia no nosso casamento, que eu ficava chateada, ela ficava chateada, aí cada um ficava pro seu lado, e isso foi assim uma constante no nosso relacionamento, né? Isso perdurou por alguns anos, mas nunca tivemos assim, graças a Deus, uma crise, um problema crônico para que nós decidimos: não me arrependi de ter casado, vamos nos separar. Mas essas pequenas coisas de alguma forma fragilizou, né? Deixou a base do nosso casamento um pouco sensível. O primeiro filho foi um milagre, né? Bárbara é um milagre. Já tínhamos 4 anos de casados e nós não conseguimos engravidar. E no início foi uma decepção, porque quando nós tentamos não conseguíamos. E eu procurei um médico, ele falou que eu tinha um problema, que de repente eu não poderia engravidar. Minha ovulação não era constante, tinha alguns outros problemas. Foi um tempo difícil. Uma vez eu tive uma gravidez psicológica que durou até o 5º mês. Então foi assim, para mim como mulher, arrasante, porque você faz os exames, dá positivo, mas quando fui fazer a ultrassom não tinha nada no saco gestacional. E como nós tínhamos já afirmado a nossa fé em Cristo, né, nós tínhamos pastores abençoados, líderes que cuidavam de nós, e teve uma certa data que teve uma série de conferências de avivamento na nossa igreja. Veio um pastor do Recife, e eu ainda não tinha essa experiência com Deus de milagres, de viver esse sobrenatural. E ele orou, tinha muitas mulheres. E quando ele terminou de orar, ele olhou especificamente para mim e falou: Deus manda te dizer que daqui a 2 meses haverá um bebê no seu ventre. Então Bárbara, nossa primeira filha, foi um presente assim, glorioso do Senhor para nós. Então, a chegada, né, de Bárbara, depois o Victor, obviamente que cada filho tem seu lugar, né? Tem seu momento, a sua história diferente, né? Contexto diferente, né? Então, assim, para mim foi muito bom, porque é o momento que eu me senti realizado dentro do casamento. Não que eu não, antes de ter os filhos, eu não estava realizado, mas eu acho que é um momento que você, que eu me senti assim, né? Que a coisa
formou ali a família, né? Você vê o fruto, né, da geração de uma criança. Então isso trouxe maturidade, isso trouxe desafios, né? Porque é um outro contexto de criação, uma outra forma de educar, da qual eu fui educado. Casados para Sempre chegou na nossa vida, nós já estávamos casados havia 16 anos. E quando nos foi oferecido, aí eu fui falar com o Ben, ele falou assim: mas para que fazer esse curso? Nós já temos 16 anos de casados. O que isso vai agregar? Sabia de nada, inocente. E tem o lema do Casados para Sempre que diz que não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado, e não existe casamento tão ruim que não possa ser renovado, né? Restaurado pelo Senhor. E nós embarcamos naquilo e nós fomos muito confrontados. O Casados para Sempre mudou a nossa história como pessoas, né, amor? Como pessoa, como ser humano, como casal e como família. A lição que muito impactou foi a lição do acordo e visão de fé e confiança. O acordo, não que a gente brigava, mas é porque ele, né, tinha adotado o especialista e eu chorava. E aí nós entendemos que o acordo tinha que ser através de diálogo, oração, entendimento, até esgotar a última hipótese, mas que a última palavra seria dele, que era o sacerdote, com firmeza. E a visão de fé e confiança, nós descobrimos que aquilo que nós sonhamos, Deus sonha infinitamente maior. Então foi uma reviravolta na nossa vida física, emocional, espiritual e financeira. Eu não tinha muito habilidade para ouvir. Aliás, eu sabia ouvir, mas a decisão já estava tomada, né? Eu ouvia por considerar, mas eu já tinha tomado a decisão, né? Então isso mudou. Eu acabei olhando também que ela tem prioridades no casamento, e às vezes eu colocava só as minhas prioridades. Por exemplo, a questão do perdão, né? Eu entendo que cada um tem um limite, tem um tempo para exercer o perdão, para perdoar. No caso dela, ela já tem mais dificuldade de pedir perdão. Eu não, eu já tenho facilidade, para mim, magoou agora, eu libero o perdão e tudo certo, né? A questão, por exemplo, como ela disse aqui, de visão de fé. Então, antes nós não fazíamos projetos, não fazíamos planos, era tudo assim, em cima da hora e tudo que eu decidia. Então, a partir daí, nós também começamos a colocar planos e metas dentro do nosso casamento, da nossa família. Mas eu sei que o Casado para Sempre fez muita diferença, né, em todas as áreas do nosso crescimento como casal e também na área da paternidade. Então, o Casado para Sempre, ele realmente é como uma marca registrada para nós, o nosso casamento. Não conseguiríamos falar de casamento ou falar de família sem não reportar o Casado para Sempre. O conselho que eu dou é que vale a pena perseverar, vale a pena insistir, vale a pena mudar, vale a pena renovar. Porque nós tivemos esse exemplo, né? Meus pais viveram juntos 60 anos. Então foi a morte que os separou, mas eles fizeram bodas de diamante, 60 anos de casado. Então eu tinha uma referência, que casamento era para sempre, não era algo descartável. Então o conselho que eu dou para as mulheres, para as famílias em geral é que tente mais uma vez. Sempre quando tiver algum empecilho, algum problema, alguma luta, alguma dor, alguma perda, tente outra vez. Porque hoje eu tenho essa alegria de me sentar à mesa e ver minha família. E em alguns momentos, como nós mencionamos aqui, que passamos por crise, aí hoje eu penso assim, poxa, já pensou se nós tivéssemos jogado a toalha? Hoje nós não estaríamos vivenciando isso aqui. Poxa, a pessoa, se nós tivéssemos desistido, nós não teríamos hoje uma casa, né? Nós não teríamos um lar hoje construído.
Já imaginou se nós não tivéssemos perseverado? Hoje nós não estaríamos viajando junto, ministrando a palavra de Deus para outras pessoas. Então, assim, a palavra de incentivo que eu dou, que casamento é projeto de Deus, família é projeto de Deus. E vale a pena investir na nossa família, vale a pena investir no nosso casamento. Às vezes nós colocamos tantos empecilhos, vou gastar. Mas quanto vale um divórcio? Qual o preço de um divórcio? Tanto financeiramente quanto emocionalmente. Né? Os filhos, né? Envolve tudo. Então o casamento é a base, a família é a base. O casamento é onde nós nos completamos, né? Porque a pessoa, ela sozinha, ela não é feliz. Ela pode ter alguns momentos de satisfação, de satisfação, de alegria, de prazer, mas o ser humano, ele só é completo no casamento. Prova disso que as pessoas, às vezes elas se acham no momento que está infeliz no casamento, na relação, e opta em se separar. Tudo bem, ela separa, mas com menos de um mês depois ela já está buscando uma outra parceira ou um outro parceiro. Então prova que o casamento, ele é a fonte da felicidade. Nós não podemos querer que a pessoa nos faça feliz. Nós temos que nos esforçarmos para ser pessoas melhores, para fazer com que a outra pessoa se sinta feliz, se sinta bem no casamento. Agora, quando eu vou para o casamento, né, depositando toda essa expectativa no outro, eu vou me frustrar, porque ninguém consegue completar, ninguém consegue realizar, se satisfazer o outro, né? Se o momento, se a relação não está bem, não está feliz, não está legal, existe N ferramentas, existe N situações que você pode buscar ajuda. Você pode buscar ajuda espiritual, ajuda no comportamento, há cursos, há seminários, há tantas hoje ferramentas disponíveis para nós hoje que não tinha no passado. Claro que eu casaria com ele outra vez. Ele é o homem da minha vida. Continua sendo. A história do Benísio e da Valúzia. Hoje eles são líderes, são treinadores do 2 igual a 1 Brasil e têm grande influência na cidade onde eles moram. Junho é o mês dos namorados e nós queremos te encorajar a gravar um vídeo de 1 minuto contando como foi sua experiência de namoro e também dentro do casamento. Conte-nos também como é que vocês fazem para poder manter o namoro dentro do casamento. Não esqueça de citar a cidade de onde você está falando e também o nome de vocês. Nós vamos exibir esses vídeos aqui no programa Em Família. Para você mandar os vídeos, pode ser pelo WhatsApp 27 99 725 8814 ou mesmo se desejar através das nossas redes sociais. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas tem muito mais para você e sua família nas nossas redes sociais. Olha, se você quiser ser um mantenedor do Ministério 2 igual a 1 Brasil e também do programa Em Família, é só acessar o nosso site, as nossas redes sociais. A sua ajuda, a sua contribuição será muito bem-vinda. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem nós voltamos com mais histórias de pessoas como você e também de famílias como a sua. Jesus te abençoe.